Ainda não falei com vocês hoje diretamente, mas meu bom dia a cada um de vocês. Especialmente você que está aqui porque veio assistir, ser testemunha do batismo de alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu tio, seu sobrinho, seu neto. O nosso abraço e boas-vindas. Esperamos que você se sinta realmente bem-vindo aqui. E também que Deus possa falar ao seu coração, como esperamos que Ele fala cada domingo de uma forma muito pessoal. Não que você vai ouvir a voz de Deus, mas Deus fala à nossa mente, ao nosso interior, é o que nós esperamos. Antes da gente abrir o texto que eu queria explicar esta manhã, que eu tenho um convite para você. Nós temos orado aqui todo domingo pelo nosso país, pelo momento que o Brasil está atravessando. Tenho dito daqui que essa é a nossa posição. A Bíblia manda a gente orar pelos governantes. A Bíblia não nos diz e temos uma posição A ou B, uma posição apenas pelo que é íntegro, mas especialmente orar por aqueles que estão acima de nós, pelo prefeito, pelo governador, pela presidente, pelo poder legislativo, executivo e judiciário. É nosso papel como igreja, como o texto diz, para que possamos ter dias de paz, em dias que podemos viver uma vida piedosa diante de Deus, na qual Deus é o Senhor. Mas eu queria convidar você para esta quarta-feira que vem. Nós temos tido reuniões de oração todas as quartas agora. Queria convidar você para vir orar especialmente pelo Brasil. Não vamos orar apenas pelo Brasil, naturalmente, por famílias, por situações de trabalho, por questões de desafio profissional. Mas nós queríamos esta quarta realmente parar mais e orarmos pelo nosso país. Eu queria convidar você para vir. Começamos às 8h30, temos o devocional, mas como temos dito, a gente está aprendendo na quarta-feira especialmente, orar mais e falar menos. Então convido você. Mesmo se você está aqui nos visitando hoje pela primeira vez, você também é convidado e muito bem-vindo. E também queria orar por um garotinho, pelo filho do Guilherme, da Annelise. Ele, há um tempo atrás, oramos por ele, foi hospitalizado, veio para casa, bem, mas sexta-feira ele teve um pequeno AVC. Tem cerca de 6 meses de idade. Então, você pode imaginar o que vai no coração dos pais, por mais que nessa hora que a gente confie que Deus está no controle. Mas eu creio que todos nós temos um pouco de sangue no corpo, né? Um pouco de carne, um pouco de pele, que na cabeça a gente sabe que Deus está no controle, a gente sabe que Deus está atrás disto, e às vezes a gente não entende, não somente o Guilherme e a Elise, mas todos nós, eu também. Por mais que a gente saiba que atrás de tudo Deus poderia ter impedido o agir, Deus não agiu para impedir. Por quê? A gente não sabe. E nessa hora que a gente tem que confiar realmente que Deus está atrás, Deus está na situação, embora que a gente não entenda. Então, quero convidar você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar por esse bebezinho. Senhor, neste instante, estamos diante de Ti e nos colocamos no lugar do Rodrigo e da Annelise, Senhor, do Guilherme e da Annelise. E tentando ser, nesse instante, pais, como muitos aqui são, nós trazemos perante Ti esse desafio, este pedido. A gente não sabe amanhã, nós não conhecemos amanhã, nem do filho da Annelise e do Gui, mas o nosso próprio amanhã. Naquilo que aconteceu conosco hoje, ou que está acontecendo, a gente não sabe onde vai terminar, mas o Senhor sabe. E é para o Senhor que nós corremos nesta hora, pedindo que a Tua mão toque naquele bebê. Senhor, a Tua palavra diz que podemos entrar com ousadia na Tua presença. Que podemos dizer o que quisermos debaixo da Tua soberania. Aqui está o nosso pedido. Que o Senhor levante aquele bebê, que o Senhor o cure. Que o Senhor não deixe sequelas. Aqui está o nosso pedido. Mas sabemos que, em última análise, Tu és o Deus. Tu és o Deus que fez o bebê nascer. Tu és aquele pai que deu alegria para esses pais de ter esse bebê. E o Senhor sabe o amanhã. Então, entregamos a Ti, pedindo que o Senhor o levante. Também o Senhor conhece o que vai no coração de cada um nesta semana, aquilo que cada um está sendo afligido. Aqueles que estão com parentes doentes, com filhos doentes, pais doentes, cônjuges doentes. E alguns que não estão doentes fisicamente, mas estão com dores, estão com perguntas, estão com solidão, estão com medo. E nós te pedimos que no coração destes, o Senhor toque.
O Senhor renove a esperança em ti. O Senhor faça com que cada um experimente, como vimos nesta manhã, porque estamos no Senhor, nós temos esperança. Porque estamos no Senhor, não há nenhuma condenação sobre nós, simplesmente por causa da graça que fez com que os nossos pecados fossem perdoados. É por isso que recorremos a ti, Senhor. O Senhor sabe quem está aqui, que está desolado. Senhor, toque nestas pessoas. Também, creio também que tem muitos aqui que estão alegres, que tiveram uma semana também, Pai, diferente da anterior. Talvez a melhor semana da vida deles. Obrigado por esses também. Obrigado porque a última análise também sobre estes é a tua mão. Nós pedimos e oramos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que para a gente como igreja é uma manhã rica, alegre, mas especialmente para esse grupo é uma manhã ainda muito mais rica e muito alegre, porque de uma certa forma o que eles fizeram, eles disseram publicamente para a gente que não hoje, mas aconteceu um tempo atrás, eles resolveram seguir a Jesus como Salvador deles. Mas o que é que isso significa? Que diferença faz? Eu creio que para todos nós que somos casados aqui, de certa forma, o seu casamento não começou no dia que você casou. Mas você casou porque um tempo atrás você falou para a sua futura esposa, para o seu futuro marido, olha, você é a pessoa da minha vida, eu quero envelhecer com você. Alguns desistem no meio do caminho, né? Mas muitos que resolvem envelhecer com aquela pessoa, mas aquilo não começou exatamente no dia em que você colocou a aliança no dedo. Aquilo começou antes. O que aconteceu foi que, num certo dia, você, então, publicamente, perante seus amigos, perante suas famílias, perante testemunhas, perante um juiz, talvez um juiz de paz, você disse, eu tomo esta pessoa, tomo esse homem, tomo essa mulher, como meu ou minha legítima esposa, o meu legítimo esposo. E ali, realmente, a aliança que você passou a usar teve um significado. Hoje, eles foram batizados. Esse momento na água não exatamente muda nada na vida deles, em termos do que eles são por dentro. Se você quiser verificar, quando terminar o culto, você pode passar a mão na água ali, ela é água pura, é H2O. Agora está um pouco mais suja, né? Mas continua sendo H2O. Mas o que aconteceu ali, publicamente eles disseram para a gente, eu resolvi seguir ao Senhor Jesus. E eu queria contar uma história para vocês, que está no Evangelho de Lucas. É a história de um homem que vocês conhecem, já ouviram falar. Um homem chamado Pedro. E Pedro andou com Jesus por cerca de 3 anos aqui na terra. Pedro era um pescador. E um dia Jesus o viu, André, o irmão de Pedro, trazendo para conversar com Jesus. E Jesus disse para Pedro, Pedro, você vai ser pescador de homens, não vai mais ser pescador de peixe. Permita a minha redundância aqui. E Pedro, por 3 anos, andou com Jesus. Pedro era muito corajoso, muito ousado. Ele um dia quis impedir que Jesus fosse até a cruz. Jesus falou, sai perto de mim, Satanás, porque era Satanás que queria impedir Jesus de ir para o Calvário. E ele falou para Jesus, Jesus, onde o Senhor for, eu vou, eu morro com o Senhor. E no dia da crucificação, quando Jesus foi preso, por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. 3 vezes. Jesus havia dito para ele, Pedro, você é tão cheio de si mesmo, você é tão cheio da sua própria vontade, tão orgulhoso, que você está falando muito. Você vai me negar. E Pedro disse, de jeito nenhum, Senhor. Jesus falou, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E na narrativa da negação dele, está escrito assim. Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, ele se assentou ao redor deste fogo. Pedro sentou-se com eles. Um criado o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Interessante. Pode ter sido porque aquela pessoa viu Pedro andando com Jesus. Mas certamente não foi por isso que ela disse, você andava com ele. Ele negou e disse, mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois ele é galileu.
Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Saindo dali, chorou amargamente. É Lucas que conta a história, mas Mateus conta um detalhe que não aparece em Lucas. Ele viu somente o que ele viu, porque quando a terceira moça diz: você andava com ele, ela disse: pelo seu jeito, você andava com este homem. Não é interessante? Alguns dizem: talvez foi o sotaque de Pedro que fez com que as pessoas achassem, porque o julgamento foi na Judéia, em Jerusalém, mas Pedro era da Galileia. Alguns falaram: bom, ele tem um sotaque um pouquinho diferente. Ontem eu estava no aeroporto com uma pessoa que buscar, e essa pessoa que chegou foi roubada no aeroporto, vi com ela aí na Polícia Civil. Aí outro casal chegou também, que havia sido roubado, deu uma dor, porque um casal de 70 anos de idade juntou dinheiro a vida inteira para essa viagem, e ontem foi roubado, passaporte, dinheiro, tudo. Aí estávamos conversando, oramos com ele, aí ele falou assim para mim: você me permite uma pergunta? Eu falei: claro. Ele disse: o senhor não nasceu aqui, né? Eu falei: não. Por quê? Eu acho que o senhor nasceu em Portugal. Aí eu brinquei: eu sou colega do Samuel. Mas pelo meu sotaque, as pessoas sabiam, você sabe que eu não sou daqui. Mas havia outros galileus com Pedro ali. Então a questão não foi apenas o sotaque de Pedro. É porque depois de andar 3 anos com Jesus, certamente Pedro ganhou um pouco do jeito de Jesus. Talvez ele aprendeu a falar como Jesus falava, não na forma do sotaque, mas na forma como talvez tratasse as pessoas. Embora ele era muito corajoso, muito forte, talvez ele aprendeu a falar um pouco mais manso, falando com firmeza, mas com bondade, com cortesia, que era um pouco diferente dos galileus. O jeito dele dizia que ele seguia Jesus. Eu creio que muitas vezes é o que nós vivemos. Especialmente no Brasil, que é um país religioso. A gente, desde criança, aprendeu algumas expressões. A gente diz: mais do que Deus, ninguém. A gente diz: só Deus. A gente vai até a igreja. A gente dá dinheiro na igreja. A gente, às vezes, canta no coral. Às vezes, a gente participa de tudo que a igreja é ou faz. E, por causa disso, a gente ganha um jeito de ser. Especialmente quando estamos aqui no domingo, não é verdade? Mas, olha, Pedro ganhou este jeito. Ele ganhou o jeito de Jesus, ao ponto das pessoas o reconhecerem. Mas teve uma hora que Pedro disse: eu posso ter o jeito dele, mas eu não o sigo. Por que é que Pedro agiu desta forma? Porque o fato de eu ter o jeito, o fato de eu frequentar os mesmos lugares que Jesus frequentava, como era o caso de Pedro, isso não havia mudado ainda o interior de Pedro. Por isso ele disse: não o conheço. Na hora do teste, na hora da pressão, não o conheço. Por quê? Porque Pedro certamente era apenas um religioso. Aquele que fazia tudo certinho. Mas dentro dele, ainda não havia ele experimentado o que Jesus havia dito lá em João capítulo 3, o novo nascimento. O que estava escrito aqui na camiseta que todo mundo usou, que eu usei: eu nasci de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é como realmente você admite que, por mais ou por melhor que você ache que você seja, que você é, por mais esforçado que você viva para agradar a Deus, por mais que você aprenda os jargões que Deus gosta, se Deus gosta de jargões, por mais que você aprenda um comportamento que diz: puxa, essa pessoa é diferente. Enquanto você e eu não admitimos: eu sou pecador, e eu preciso de um Salvador, eu sou apenas um religioso. Foi o que aconteceu com Pedro. O que é interessante na narrativa que eu li para vocês é que
Na terceira vez, parece que Jesus bate, ou como a gente diz na gíria, né? Jesus bateu na medalhinha de Pedro. Porque ele negou 2 vezes, e na segunda vez, na terceira vez, parece que Jesus trocou um olhar com Pedro. Aquilo foi pior do que as moças falarem que ele seguia Jesus. Porque Jesus olhou no rosto dele, não exatamente com um olhar condenatório, mas era como se Jesus estivesse dizendo para ele: Pedro, por você mesmo, você não consegue. Falta alguma coisa em você. E dando um pulo na história de Pedro, depois que Pedro passa, porque eu vou lhe contar, quando Pedro vai ser morto, por causa de seguir a Jesus, ele foi morto porque resolveu seguir a Jesus. Ele pede para ele não ser morto, ele foi crucificado. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que era indigno para ele morrer da mesma forma que Jesus morreu. Mas o que aconteceu entre um momento e outro? Quando Jesus ressurgiu, Jesus foi atrás de Pedro. Não foi Pedro que foi atrás de Jesus. Pedro estava culpado. Pedro vê, quando ele trocou aquele olhar com Jesus, é como se ele tivesse ouvido Jesus falando: Pedro, realmente, você não consegue. Vê a primeira pressão, você desistiu. Ele estava se sentindo culpado, ele foi pescar, ele voltou a ser pescador, como ele era antes, um típico pescador. Mas Jesus vai até a praia, chama Pedro para uma conversa, e faz uma pergunta delicada para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro disse: eu te amo. Por 3 vezes. Na terceira vez, Jesus falou para ele: Pedro, você me ama? É como ele falou. Aí ele falou: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. Era como se ele dissesse: eu tentei até hoje, mas não deu certo. Você pode ter o jargão de quem segue a Jesus. Você pode frequentar uma igreja. Você pode dar dinheiro para a igreja. Mas enquanto você e eu não dizemos: eu sou pecador, eu não tenho como fazer os meus pecados serem perdoados. Eu não tenho como pagar para que os meus momentos de explosão de temperamento sejam perdoados ou apagados. Eu não tenho como pagar para que aqueles maus pensamentos de amargura, de sentimento, de vingança que eu tive sejam apagados. Eu não tenho como pagar para que meu espírito altivo seja apagado. Enquanto você não diz: eu não consigo, mas só Jesus pode fazer isto. Você pode ser um grande religioso e não entender que Jesus morreu por você. Por que é que eu estou contando isto? Porque eu creio que alguns estão aqui. Eu não sou vidente, eu não conheço o coração de nenhum. Mas é natural. Eu cresci numa igreja. Meu pai era pastor de uma igreja. Eu achava que por ser filho de pastor, filho de crente, estava tudo bem comigo. E eu não tinha uma vida tão complicada. Mas teve um dia que eu precisei entender: eu sou pecador. E eu preciso de um Salvador. É interessante que foi Jesus que foi a Pedro. O amor dele por Pedro era tão profundo que ele falou: eu quero restaurar esta pessoa. Quero fazer ele entender que sou eu que muda. E foi interessante que foi depois da ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou, também para buscar Pedro. E o que você está ouvindo esta manhã, na realidade, é também esta busca de Jesus por você. Você vê talvez aqui, vê alguém que foi batizado, mas muito mais do que isso, Deus o trouxe aqui para você entender que Ele te ama de uma forma tão profunda, do jeito que você está. Porque a própria Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Do jeito que você está, com os problemas que você tem. Ele quer dizer: venha para mim, eu quero você. Como ele foi a Pedro: Pedro, você me traiu. Você está vivendo com culpa, mas eu ressurgi para dizer para você: eu estou aqui de volta, eu quero você para me seguir. Os seus pecados estão perdoados. Talvez você nunca pensou: será que eu preciso realmente dizer para Jesus: eu quero como meu Salvador? Talvez não. Porque talvez você é como Pedro,
andou, acha que anda com ele, ganhou o jeito dele, fala como ele, mas lá no fundo, se eu lhe perguntar, para onde você vai depois que você morrer? Se você tem dúvidas, é porque ainda não entendeu o que Jesus fez por você. O que é que Ele quer fazer por você, Ele já fez. Foi até a cruz, morreu no seu lugar, para que todos os seus pecados sejam perdoados. E a Bíblia diz que se você crê desta forma, seus pecados são perdoados e você nasce de novo. Por que nasce de novo? Quando você nasceu, não dá para você pecar dentro do útero da sua mãe, né? Lá você era a pessoa mais santa do mundo. Mas quando você nasceu, começou a nova vida. Assim é quando a gente conhece Jesus como Salvador. O passado ficou para trás. É uma nova vida. Nascemos de novo. Não é que nunca mais vamos pecar. Mas o sangue de Jesus continua nos purificando de todo o pecado. Quero convidar você então para baixar a sua cabeça. Nós vamos orar. Eu quero convidar você a fazer essa pergunta para você mesmo, para você mesma. Eu confio em Jesus como meu Salvador. Talvez você seja uma pessoa religiosa como Pedro. Mas quando realmente precisa agir como Jesus agiria, falta coragem, falta o poder, falta convicção. Mas eu vou repetir, a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Do jeito que você está, do jeito que você é. Ele está lhe convidando, venha para mim. Se você crê que eu morri por você na cruz, eu vou lhe perdoar os pecados. Ele dá uma nova vida, um começo de vida, eu nascer de novo. Então, meu querido, minha querida, se você nunca tomou uma decisão dentro de você, eu vou seguir a Jesus. Este é o momento. Eu vou dar algum tempo de silêncio aqui. Se você quiser dizer com as suas palavras para Jesus: Jesus, eu te quero como meu Salvador agora. Eu creio que o que o Senhor fez na cruz perdoou todos os meus pecados. Faça isso com as suas palavras. Não tem um ritual, não tem uma fórmula. Ele quer te ouvir falar o que você quer falar. Toma esse tempo para falar com Jesus. Deus está ouvindo você falar. Ao mesmo tempo que Ele falou com você, se você entendeu que você precisa de um Salvador. Ele diz também que aquele que meu Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora. A partir do momento que você disse, eu te quero, Jesus, como meu Salvador, você foi feita, filha de Deus. E não tem como você deixar de ser feita, deixar de ser feito filho ou filha. Você nasceu de novo. Se você falou com Jesus desta forma, eu queria saber se você orou, se você desta forma, se você falou com Ele. Levante a sua mão, eu quero orar por você, para que você também possa experimentar a alegria de seguir a Jesus. Muito obrigado. Senhor Jesus, o Senhor está vendo estas pessoas. O Senhor viu muito mais do que a mão levantada, o Senhor viu o coração delas, esse desejo de te seguir. E nós pedimos que o Senhor as abençoe, que elas possam ir para casa hoje jubilosas, alegres, satisfeitas, porque em Ti todos os pecados foram perdoados. Começaram uma nova vida com o Senhor. Pedimos que nós aqui possamos acolher estas pessoas com amor e carinho. Que elas possam um dia também publicamente, se assim quiserem, dizer: eu vou seguir a Jesus, como aquele grupo fez esta manhã. Mas nós pedimos a Tua graça sobre elas, a Tua alegria interior, a paz, que só o Senhor pode dar quando os nossos pecados são perdoados. Por isso nós entregamos na Tua mão, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Cláudio.